dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vai estar assistindo isso. Meu nome é David e hoje eu vou explicar sobre a replicação do DNA. Antes de começar a explicação, eu queria deixar uma ressalva que se acontecer algum corte, algo do tipo, por conta de alguma interrupção, algum barulho que às vezes acaba acontecendo, ou de algum erro de fala, de oratória. E é isso. No mais, vamos agora para a explicação. Esqueci de falar que se não parecer que eu tô olhando pra câmera, porque o celular tá deitado e é isso, a câmera fica bem aqui, ó. Eu tô tentando ao máximo olhar pra ela, mas sempre vai parecer que eu tô olhando pra outro lugar, mas eu tô olhando pra câmera. O processo de replicação ou duplicação do DNA, ele é muito importante para a transmissão do material genético, porque quando ocorrer lá a divisão celular, que é o processo da reprodução das células, né? Esse material genético, ele vai ser dividido entre as células filhas. E também é importante lembrar que a replicação ela vai acontecer antes da divisão celular e durante a interfase, que é uma das fases da reprodução celular. E esqueci de falar, de mencionar que a replicação ela vai acontecer no processo, no caso, na etapa S da divisão celular. O DNA ele é uma molécula que apresenta, que é composta por duas fitas. Fitas essas que vão estar distorcidas, enroladas, formando assim uma dupla hélice, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Bom, cada uma das fitas molécula ela é composta por uma sequência de 4 bases nitrogenadas ou bases químicas, que vão ser representadas pelas letras A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Bom, as duas fitas de DNA, elas são complementares. E o que isso significa? Significa que toda vez que aparecer a letra A de um lado da fita, no oposto, na outra fita, teremos que ter a letra T. Obrigatoriamente isso. Bom, e da mesma forma, quando encontrarmos uma letra G, por exemplo, do outro lado, na fita oposta, teremos que ter a letra C, C de citosina. Bom, cada fita vai apresentar uma extremidade 5 linhas e 3 linhas. Essas extremidades também estarão em oposição em relação à outra linha. Bom, e elas vão determinar qual o sentido da replicação do DNA em cada linha, E, por exemplo, a síntese, de uma nova fita sempre vai ocorrer no sentido 5 linhas para 3 linhas. Bom, o primeiro passo para a replicação do DNA é separarmos as duas fitas lá do DNA, Separação essa que vai ser realizada por uma enzima chamada de helicase. Helicase ele vai separar as duas fitas e vai formar o que conhecemos, por forquilha de replicação, e vai se parecer bastante com a letra Y do nosso alfabeto. Bom, agora eu vou usar aqui uma demonstração com o carregador do meu celular, porque eu não tenho outra coisa, então vai ser com isso mesmo. Digamos que aqui, é o DNA, a fita de DNA, Tá enrolada. E o que vai acontecer? A proteína helicase, ela vai vir e vai começar a separá-las, E isso vai formar isso aqui, que chamamos de forquilha de replicação, que vai se assemelhar como um Y do nosso alfabeto, como eu falei. Espero que tenha entendido. Bom, cada fita separada ela vai fornecer um modelo como base para recriar, para criarmos uma nova fita de DNA, Vamos criar. Em seguida, uma enzima chamada primase vai iniciar o processo de replicação. Essa enzima vai construir uma pequena parte, alguns pedaços de RNA e que vão ser chamados de RNA prime. Bom, esse prime ele vai marcar ele como ponto de partida da construção da nova fita de DNA. Bom, assim, o que acontece? Uma enzima chamada de DNA polimerase, ela vai se juntar com esse prime de RNA e com isso eles vão dar início à construção de uma nova fita de DNA. Com isso vai ser dado o início da construção da nova fita de DNA. É sempre bom lembrar que quando forem adicionar as novas bases de DNA, as bases nitrogenadas, só podem ser colocadas no sentido 5 linhas para 3 linhas. E essa nova fita que vai ser criada será chamada de fita líder, pois
ela é formada continuamente. Já na outra fita de DNA, né, fita essa que chamamos de fita tardia, ela não vai poder ser feita de forma contínua. Ah, David, mas por que ela não vai poder ser feita de forma contínua? Porque ela vai seguir uma posição contrária. Dessa forma, né, a enzima DNA polimerase, ela só vai conseguir produzir alguns pequenos fragmentos de bases nitrogenadas. E esses pequenos grupos, né, pequenos grupos de base, são chamados de fragmentos de Okazaki. Bom, ainda falando desta fita tardia, cada fragmento ele vai ser iniciado a partir de um primer de RNA. Então, a DNA polimerase vai adicionar uns fragmentos curtos e sempre vão seguir o sentido que eu falei, de 5' para 3'. E depois disso, outro primer de RNA vai ser criado, só que um pouco mais distante desse que acabou de ser completado, e este processo vai acabar se repetindo, vai ser feito novamente. Então, a DNA polimerase vai lá e vai adicionar mais fragmentos, e assim sucessivamente. Bom, quando todo o processo tiver finalizado, acabado, né, concluído, digamos assim, terminado essa fase, a enzima exonuclease, né, ela vai então remover os primers de RNA que estavam adicionados e isso vai ocorrer, né, essa remoção vai ocorrer nas duas fitas, tanto na tardia como lá na contínua. Após isso, né, a enzima DNA polimerase, vocês estão vendo que ela é muito importante, essa enzima, ela aparece em tudo. Ela vai preencher, né, os espaços, as lacunas, os buracos vazios deixados pelos primers de RNA que acabaram de ser removidos. E com isso, né, o processo de replicação será quase que concluído, né? Vamos que concluído. Bom, e por fim, para finalizarmos, mais uma enzima aí, a enzima DNA ligase, ela vai juntar todos os fragmentos, né? E assim, ó, ela vai juntar as duas fitas, não uma na outra, mas, né? Ela vai juntar todos os fragmentos do DNA, formando assim duas novas fitas, não somente uma, como eu falei. Bom, e a partir daí elas vão seguir o mesmo processo, né? Se replicando mais e mais. Por exemplo, uma fita de DNA, ela formou duas, né? Se duplicou em duas. E de duas vão para 4, de 4 já vão para 8, de 8 para 16, 16 para 32, e assim vai seguindo sucessivamente. Bom, e antes que eu esqueça de falar, antes que eu esqueça de mencionar, essa replicação ela é considerada como um processo semi-conservativo. Por que ela é semi-conservativa? Bom, como vocês acabaram de ver, eu acabei de explicar, né? Cada nova molécula de DNA, vou pegar esse fio toda hora aqui. Cada nova molécula de DNA, ela é formada, né, a partir de uma velha molécula. A partir de uma velha molécula. E isso sempre vai se seguir. Então, é isso. Espero que a explicação tenha ficado no modo que todos possam entender, que tenha sido algo não tão difícil, algo fácil e prático de entender. Eu sei que não foi um vídeo tão longo, mas eu tentei ao máximo falar tudo que eu entendi das aulas que foram ministradas, do que eu estudei. Então eu sei que o tempo também foi curto para isso, e é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Valeu, tchau.